queremos pedir nesse momento que o Senhor venha ficar conosco, envia teu Espírito Santo para ficar junto de nós. Nos perdoe também o nosso pecado, nossas faltas, Senhor, que nós somos pecadores, carecemos imensamente do seu perdão. Esteja com o pregador essa noite, que ele venha falar e exaltar somente a ti nessa noite, Pai, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por eu estar na casa do Senhor essa noite. Uma boa noite a todos. É bom estarmos aqui. Como é bom ter os nossos irmãos congregando. Eu confesso que quando eu cheguei, pensei que não viesse ninguém. De repente chega a Cida, surpresa, né? Ser bom, estava viajando, enfim, está de volta conosco. Meus amados, eu confesso que essa mensagem, vou tentar pegar essa microfone. Essa mensagem é uma mensagem que nos faz tremer na base, como costumamos dizer, tremer na base, porque ela nos leva a um senso de missão e de decisão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e 7. O que diz o anjo? Em outras palavras, né? Temam a Deus e deem glória a Ele. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se acheguem a Deus com
reverência e respeito, pois Deus começou a dar a sentença a todos que ouvirem essa mensagem. É isso que ele está dizendo. Cheguem a Deus com reverência e respeito, porque ele começou a dar a sentença a todos aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Se arrependam dos seus pecados, ou sofram o juízo. Essa palavra juízo, ela tem mais alguns outros lugares na Bíblia, onde ela está relacionada a Deus. Nós vamos ler algumas passagens. A primeira é Êxodo capítulo 6, verso 6. Êxodo capítulo 6 e o versículo de 6, onde Deus está diretamente ligado à palavra juízo. Êxodo 6, verso 6. Deus diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Primeiramente, então, Deus, quando liberta ali, ele anuncia a libertação do povo de Deus da terra do Egito, né? Ele diz: olha, é o seguinte, vou trazer libertação para vocês, vou dar uma mensagem de misericórdia, e aqueles que aceitarem sair do Egito, eu os levarei para mais perto de mim, como diz Êxodo 19, verso 4, eu os levei para perto de mim com asas de águias. Quanto aos que rejeitaram, Deus os sepultou nas águas do Mar Vermelho. Aqueles que aceitaram, Deus os levou para perto de si. E aqueles que rejeitaram, Deus os lançou no abismo do Mar Vermelho. A próxima passagem que vamos ler está em Números, capítulo 33. Números, capítulo 33 e o verso 4. Números 33, verso 4, que diz assim: Números, capítulo 33 e o versículo 4. Diz assim: enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles, também contra os deuses o Senhor executou juízos. Veja, Deus executou juízos contra os deuses do Egito, e Deus vai executar juízos contra os deuses deste mundo. Essa é a mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse 14, 6 e 7. A mensagem do primeiro anjo é um convite para se arrepender dos pecados, é um chamado para se decidir. Aceite a Jesus como seu Salvador e evite a morte pelo fogo eterno. Aliás, por falar em fogo, essa palavra na Bíblia é muito utilizada para representar o juízo de Deus, e muitas das vezes Deus executou o juízo usando fogo. E o primeiro exemplo foi o exemplo de Sodoma e Gomorra, que nós lemos em Gênesis capítulo 19 e o versículo 24, onde diz assim: Gênesis 19 e o versículo 24. Gênesis 19, verso 24, Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo
pecadora, com seus habitantes impenitentes, que, além de serem grandes pecadores contra Deus, eles, apesar de terem o exemplo do justo Ló entre eles, não se arrependiam de seus pecados. Eram impenitentes. Vemos que eles foram queimados no fogo. O segundo exemplo está em Êxodo 9, verso 24. Êxodo 9, verso 24, onde Deus está ali executando juízos contra os deuses do Egito. E mais uma vez Deus usa o fogo para executar o juízo. Êxodo 9, verso 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Vemos que Deus destruiu parcialmente o Egito, dando a eles uma oportunidade para se arrepender. Eles viram o fogo cair do céu e destruindo ali parte das plantações, alguns animais, e o fogo não caiu, não destruiu eles em si. Eles viram os juízos de Deus caindo, tendo a oportunidade de se arrepender, e mesmo assim não se arrependeram. Foi-lhes feito um convite para a misericórdia, mas aqueles pecadores eram tão endurecidos que, mesmo sendo testemunhas oculares do poder e dos juízos divinos, não se arrependeram dos seus pecados e continuaram nas suas práticas pecaminosas. O terceiro e último exemplo está em Levítico 10, versos 1 a 3. Levítico capítulo 10, versos de 1 a 3. Terceiro livro da Bíblia, Levítico 10, 1 a 3. É o exemplo de Nadab e Abiú, que sofreram diretamente o juízo de Deus. Levítico 10, 1 a 3. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Veja, mais uma vez nos remete à mensagem do primeiro anjo: aproximem-se de Deus com respeito e reverência, ou será consumido pelo fogo divino e a terra. E o anjo continua a sua mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nesse contexto, Deus está convocando o mundo a não adorar a cabeça, a fazerem a escolha certa, adorando Ele, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Deus Criador, Redentor e mantenedor da vida. Na verdade, o mundo será levado a tomar uma decisão, tendo apenas duas opções: adorar a besta e a sua imagem, ou adorar a Deus. A mensagem do primeiro anjo tem o objetivo de preparar as pessoas para a escolha correta e a permanecerem firmes no momento crucial da história da humanidade, onde o destino eterno de cada pessoa será decidido de uma vez por todas. E a profecia revela o destino de cada exército.
No Apocalipse 19, verso 20, vemos o destino da besta e dos seus adoradores. Apocalipse, capítulo 19, e o verso 20. Apocalipse 19, e o verso 20, diz assim: Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, e com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Esse é o destino da besta e dos seus adoradores, a besta e o seu exército. E o primeiro anjo está alertando, preparando as pessoas para não receberem este sinal, não reconhecerem a besta como sendo suprema em suas vidas, mas permanecerem ao lado de Deus. E o destino daqueles que seguem a Deus e que aceitam a Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira os seus pecados e que salva a sua alma, está no capítulo 17, versos 11 a 14. Apocalipse 17, versos 11 a 14. Que diz assim: diz assim: e a besta que era e não é mais, é também o oitavo rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Glória a Deus. Amém. De qual lado você quer estar nesse combate, nesse conflito final? Ao lado da besta ou ao lado do cordeiro? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também quero estar nesse lado. Chegou a hora de decidir. E todos aqueles que aqui foram apresentados essa mensagem precisam tomar uma decisão. De qual lado vai estar? Do lado da besta ou do lado do cordeiro? E todos nós oramos para que aceitem o cordeiro e o seu Senhor e Salvador Jesus. Ainda dá tempo. E eu sei que vocês querem ouvir mais, mas nós vamos encerrar por aqui. Já está feito o apelo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Confiemos em Jesus como nosso general, como nosso comandante, que Ele vai fazer de nós vencedores. Seremos vencedores, em nome de Jesus. Vamos entoar o número de número 78, vencedor.